Falando de Vida. Oferecimento. Ative a Saúde, paixão por cuidar de você e Anjofer, materiais para construção. Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado na internet, sintonizado no nosso aplicativo, o azulzinho, a mensagem, você tem aí no seu celular e acompanhando aí a nossa programação. Hoje, dia 19 de agosto de 2019, segunda-feira. O programa Falando de Vida tem a apresentação de Dona Eugênio, a mesa de som dele, Antônio Márcio de Basbuim. Boa tarde, Buim. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população. E hoje, no Falando de Vida, para começar a semana, sempre falando de qualidade de vida, a gente vai falar sobre pressão arterial, obesidade e glicemia, juntando esses três nomes, daí a síndrome metabólica. Então nós vamos falar sobre síndrome metabólica, que compreende pressão arterial, obesidade e também glicemia. Altos níveis de triglicerídeos, vamos falar sobre colesterol bom e também colesterol ruim. Tudo isso nesta segunda-feira. Falando de Vida. E o tema do dia. Muito tem se falado a respeito da síndrome metabólica. Mas, afinal, o que significa isso? Na década de 80, um pesquisador chamado Raven observou que doenças frequentes como hipertensão, alterações na glicose e no colesterol estavam muitas vezes associadas à obesidade. E mais que isso, essas condições estavam unidas por um elo de ligação comum chamado resistência insulínica. A valorização da presença da síndrome se deu pela constatação de sua relação com doença cardiovascular. Quando presente, a síndrome metabólica está relacionada a uma mortalidade geral 2 vezes maior que na população normal e mortalidade cardiovascular 3 vezes maior. A insulina é o hormônio responsável por retirar a glicose do sangue e levá-la às células do nosso organismo. A ação da insulina é fundamental para a vida, mas a insulina também é responsável por inúmeras outras ações no organismo, participando, por exemplo, do metabolismo das gorduras. Hoje, no Falando de Vida, desvendando a síndrome metabólica. E para nos auxiliar no tema de hoje, do Falando de Vida, sobre síndrome metabólica, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o delegado do Conselho Regional de Farmácia, o André Santos, que já está conosco. André, obrigado pela presença, boa tarde, hein? Boa tarde, Doni, mais uma vez, um prazer estar convosco aqui no estúdio, falando de saúde. Bacana, então. Conosco também o farmacêutico Newton Diogo. Diogo, muito boa tarde, hein? Boa tarde, Doni, é um prazer novamente estar aqui para falar de saúde para essa população que nos ouve. Muito bom. A gente fez uma provocação aqui, André, falando sobre pressão arterial, obesidade, glicemia, um pacote. E juntando esse pacote, o nome resumido, síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? Síndrome metabólica, exatamente isso. Acho que a chamada do programa foi bem explicativa. A síndrome metabólica, Doni, ele é um transtorno hoje do complexo da civilização moderna, ou seja, ocorre quando nós temos o conjunto de no mínimo 3 das doenças que mais afligem a humanidade atualmente, que seriam, né, a gente pode citar como as doenças obesidade, triglicerídeos, colesterol, glicemia alterada, alta, né, na verdade, e hipertensão. Então, quando o paciente ele tem um desses 5 fatores, né, no caso
a combinação de 3, ele já pode ser classificado como um paciente com síndrome metabólica. Ou seja, se ele tem obesidade, triglicerídeos e diabetes, ele é considerado um paciente com síndrome metabólica. Diogo, por que a gente deve se preocupar com esse contexto todo aí da síndrome metabólica? Bom, nós devemos lembrar que nós falamos de hipertensão, falamos de glicemia, falamos de triglicerídeos e colesterol. Isso daí normalmente pode levar a acidente vascular cerebral, pode levar a perda de membros por causa da glicemia alterada, pode levar a diversas complicações, até ataque cardíaco, levando a pessoa a óbito. Devemos lembrar que tudo isso, como disse meu colega André, é uma doença da modernidade. Por que doença da modernidade? Porque hoje, você sentado em casa, você não levanta para mudar um canal. Você aperta um botão. Você não levanta o vidro do carro com a manivela. Você levanta com um botão. Então hoje tudo está no botão. Antes você ia telefonar, você pegava o telefone e fazia o trabalho de descagem. Hoje não, você aperta um botão. Quando não fala o nome da pessoa, exatamente. Né? Não. Então o que acontece? Que nem guarda mais os números de telefone, né? Já está tudo gravado praticamente na memória do celular, né? É verdade. O que está acontecendo? As pessoas estão deixando de fazer atividades. E essas pessoas que estão deixando de fazer atividades têm adquirido doenças oportunistas, como a pressão alta, a diabetes, tá? Colesterol elevado por causa da má alimentação, porque hoje é mais simples você chegar em qualquer lugar e comprar uma refeição pronta. Então tudo isso leva a essas doenças. Nós, da área de saúde, procuramos orientar para que essas pessoas parem de fazer uso de certas coisas e melhorem no uso de outras. Como, por exemplo, caminhe mais, ande mais, nade mais, viva mais. Pare de comer besteiras, né, para não dar problema. O André, por exemplo, quando se fala pressão alta, obesidade e glicemia, qual que é pior das 3 aqui? Pressão alta, obesidade e glicemia. Os 3 são fatores de riscos para a nossa saúde, né? Por exemplo, a pressão arterial. Nos 3, na verdade, são doenças silenciosas, né? Com exceção da obesidade, que a gente acaba enxergando, né, ou vendo fisicamente que o nosso organismo ele está não dentro de um padrão aceitável de saúde com relação à obesidade. Estando mais gordinho um pouquinho, a gente entende que a gente está obeso, né? Não é questão de estética. Não é questão de estética, nunca foi, né? Às vezes a mídia tenta colocar que a magreza está relacionada à beleza, não, mas a não obesidade está relacionada à saúde também, né? Porque a magreza pode ter aí o diabetes e pressão alta, né? Exatamente, uma pessoa muito magra, ela pode ter problemas também de diabetes, ou também hipertensão, ou também o colesterol alto, né? Mas, Doni, essas doenças que você citou, como a diabetes e como a hipertensão, são doenças que a gente classifica como doenças assintomáticas, ou seja, o paciente não sente efeitos, né? A pessoa às vezes está sofrendo ou está tendo um processo de hipertensão ou de diabetes descontrolado e não está sentindo nada. E isso é um risco muito grande. E de repente, como o Newton falou, acaba acontecendo aí um acidente vascular cerebral, alguma coisa nesse sentido, e a pessoa tendo que ser socorrido às pressas, né? Diogo, por exemplo, o que a gente tem observado, a questão, vamos falar um pouquinho do diabetes, por exemplo, aí. A pessoa, tem muita gente que não sabe que é diabético. E às vezes dá alguma alteração, vai parar na farmácia, eu tô com um problema. É minha pressão que subiu. Acho que você deve atender muitas senhoras assim, né? Com certeza. E aí? O que acontece é o seguinte: as pessoas não procuram com frequência o médico. Podemos citar N motivos, mas o maior deles é que eles acham que demora muito. Então eles procuram a farmácia. Nós estamos lá para poder ajudar. Fazemos os testes de glicemia, é uma coisa permitida ao farmacêutico, verificação de pressão, orientamos e muitas vezes, quando necessário, encaminhamos ao médico. Para quê? Para que essa pessoa possa fazer um tratamento adequado. Nós não dispensamos medicamentos
para diabetes, para pressão alta, sem acompanhamento médico. Por quê? Porque ao médico cabe confirmar diagnóstico, dar o diagnóstico e prescrever a medicação. Nós estamos lá para sermos o profissional que está entre o médico e o paciente. É bem lembrado, Doni, que o Nilton está falando, o Diogo está falando aqui, esses serviços que são feitos na farmácia, eles são para acompanhamento farmacoterapêutico e nunca para diagnosticar. Quem faz o diagnóstico é o profissional médico. Correto. Porém, o profissional farmacêutico na farmácia, diante dessa possibilidade de fazer os testes de glicemia ou de hipertensão, ele pode auxiliar o paciente no seu tratamento farmacoterapêutico. Ou seja, se os níveis estiverem alterados, ele pode encaminhar ou solicitar que aquele paciente retorne a uma UPA ou uma OBS ou então ao consultório médico. Ah, perfeitamente. Olha só, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre hipertensão. Quando se fala em hipertensão e diabetes, a gente não fala das complicações, né? Parece como é uma doença silenciosa, né? Parece, minha pressão subiu, pressão baixou, mas tá tudo bem. Não é, né? Tá tendo influência no nosso organismo, né? Sim. São doenças silenciosas, porém eles trazem uma consequência muito danosa, né? A hipertensão, como foi falado, ele pode causar acidente vascular cerebral, né? E outras consequências para o nosso organismo. No caso da diabetes, também é um fator que a gente se preocupa muito, porque é uma doença silenciosa e ela traz diversas consequências para a nossa saúde. Por exemplo, o que é a diabetes? Na verdade, a diabetes a gente entende de uma maneira bem simples de explicar, é a deficiência que o organismo tem de metabolizar ou de transportar ou de utilizar a glicose. A glicose, o substrato que vai levar energia para as células. E quando você tem esse problema de dificuldade nesse trânsito de glicose no organismo, né, pode trazer consequências danosas. Por exemplo, problemas de circulação, né, os nossos capilares, aquelas veinhas bem fininhas que nós temos lá no final, pertinho das nossas células, eles podem inclusive secar, levando a necrose em determinados cantos, né, determinadas extremidades, até cegueira. Uhum. Olha aqui, chegando algumas perguntas já para o Nilton Diogo e também para o André Santos aqui. Deixa eu só passar aqui, gostei dessa pergunta da Valquíria aqui, ó. Boa tarde. Nem sempre posso ir ao médico para fazer o acompanhamento da glicemia, pressão. Na farmácia posso fazer isso? E a outra pergunta que ela emenda aqui, gostaria de saber também como prevenir a síndrome metabólica. Já foi na canela de vocês dois aí. Bom, boa tarde, Valquíria. Realmente, hoje nas farmácias, nós temos aí, toda farmácia tem que ter a presença do profissional farmacêutico. Em todo período integral, todo período de funcionamento deve ter a presença do farmacêutico. Mesmo essa com 24 horas? Mesmo a 24 horas. Tem que ter farmacêutico no período integral de funcionamento. E na farmácia, o profissional habilitado para fazer os serviços é o farmacêutico. Nesse caso, Valquíria, você pode se deslocar, ir até uma farmácia e solicitar para que o farmacêutico afire a sua pressão arterial, veja como está a sua pressão, se está alta, se está baixa, ou então faça os testes de glicemia. Algumas farmácias fazem o teste de glicemia, outras não. E nós somos o profissional farmacêutico e as farmácias são habilitadas a fazer esse tipo de serviço, que vai proporcionar que você acompanhe de forma mais rápida, mais efetiva o controle da sua glicemia e da sua hipertensão, tá? É importante você estar fazendo esse acompanhamento, mas você perguntou também sobre como tratar a síndrome metabólica. Como prevenir. O Nilton Diogo, ele comentou sobre a questão do sedentarismo, né? Um dos principais tratamentos para hipertensão, para diabetes ou para as doenças metabólicas é a gente sair daquela nossa zona de conforto, abandonar o sofá, abandonar o controle remoto, né? Abandonar aquela alimentação pesada, muito gordurosa, praticar exercícios, né? Se alimentar bem e ter um acompanhamento mais próximo da saúde, ou seja, frequentar de maneira mais assídua, né, os consultórios médicos para fazer a prevenção e também o atendimento farmacêutico. Diogo, quer completar aí, por favor? Em relação, por exemplo, ela fez a pergunta aqui,
sobre a questão de... Eu já utilizei o serviço de algumas farmácias para medir a pressão, tá? Mas a glicemia, para mim, é novidade. Não é uma obrigação de que tenha que fazer o teste da glicemia, né? Não, o teste de glicemia é feito em algumas farmácias, né? Aquelas que querem fazer, porque é uma permissão dada através de documentação pelo nosso conselho, que nos permite fazer esse trabalho. É bom fazer, não é necessário, se a pessoa não é diabética, mas pelo menos a cada 6 meses dá uma verificada. Por quê? Para evitar uma piora do quadro. Se a pessoa tiver num quadro de diabetes e quiser fazer o controle, as farmácias estão aí à disposição para esse tipo de controle. Nós fazemos o controle, orientamos a pessoa, mas o mais importante de tudo é a pessoa querer se tratar. Quer dizer, farmácia não é só para vender remédio, então, né? Não. Farmácia é um estabelecimento de saúde, né? Já passou dessa fase de ser um simples comércio. Por isso que o farmacêutico está presente em todas as farmácias. O Newton falou uma coisa interessante, né? O acompanhamento do tratamento do paciente diabético ou do hipertenso é muito importante. Inclusive no acompanhamento do tratamento do medicamento que ele está tomando, né? A gente precisa entender, o paciente precisa tomar o medicamento certo, na hora certa, a quantidade certa. E às vezes ele não faz isso, Doni. Às vezes ele se enrola na tomada dos medicamentos. E aí entra o profissional farmacêutico para orientar para que aquele paciente realmente tome o medicamento certo, na hora certa e o paciente certo, né? O Arlen também está acompanhando. O Arlen está mandando um grande abraço aí pro Newton Diogo e também pro André. Ótima programação, abraços ao André e feliz de escutá-lo nessa rádio maravilhosa. O Arlen está mandando um abraço para vocês aí também acompanhando. Bacana. Vamos a um breve intervalo, Buim. Já voltamos com o Newton Diogo, farmacêutico, e também com o delegado do Conselho Regional de Farmácia, o André Santos, hoje falando sobre pressão arterial, obesidade, glicemia, altos níveis de LDO, que é o colesterol alto, colesterol baixo, colesterol ruim, colesterol bom. Somando tudo isso, daí o chamado a síndrome metabólica. Eles vão dar mais dicas pra gente como, né, prevenir, como melhorar e como mudar os nossos hábitos também aqui no nosso Falando de Vida. Até já. Estamos apresentando Falando de Vida. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Para tudo na vida, o essencial é ter saúde. E o ideal é ter o plano de saúde da Ativia. Conheça a Ativia. Temos o plano de saúde ideal para você, sua família e seus colaboradores. Qualidade e economia? Faz um Ativia ideal. Qualidade e abrangência? Faz o Ativia essencial. Venha nos conhecer e surpreenda-se. São mais de 14 opções de planos à sua disposição. Central de Vendas 0800 7727 888. Visite nosso site www.ativia.com.br. Voltamos a apresentar Falando de Vida. E o programa Falando de Vida hoje, falando de saúde, qualidade de vida, hoje com o farmacêutico Newton Diogo e também com o delegado do Conselho Regional de Farmácia, o André Santos, conversando conosco sobre síndrome metabólica, que compreende pressão arterial, obesidade, glicemia, também colesterol bom, colesterol ruim. E vamos falar um pouquinho agora, André e também Diogo, sobre o insulina, que é algo comum, né? Hoje as farmácias têm dado informação também sobre, principalmente a gente falou dos diabéticos, né? A questão da utilização da insulina. Qual que é a função da insulina? Bom, vamos lá. A insulina está relacionada a diabetes, né? E o que é diabetes? Diabetes é aquela dificuldade que o nosso organismo tem de utilizar, de dar destino à glicose, ao açúcar que está circulando no nosso sangue, né? Essa glicose que circula no nosso sangue, que ela vem da nossa alimentação, ela é importante para ela nutrir as células, para que as nossas células contraiam, né? Para que as nossas células se movimentem, né? Para que os nossos órgãos funcionem. Então ele precisa de glicose, que a glicose é transformada em energia. Porém, essa glicose em altos níveis na nossa corrente sanguínea pode causar distúrbios, que é a diabetes. Nesse caso, esses distúrbios geralmente são relacionados à deficiência ou ineficiência da insulina, tá? A insulina não é nada mais, Doni, trocando em miúdos, que um transportador de glicose. É como se fosse uma célula, né, uma substância específica que vai pegar a sua glicose, vai pegar aquela glicose que está
circulante na nossa corrente sanguínea e vai transportar essa glicose e inseri-la numa célula específica, que pode ser célula celular ou célula muscular ou qualquer outra célula de qualquer outro órgão. Tá? Essa glicose vai dar energia para a célula trabalhar. Tá? Então a insulina, ela transporta, ela é um transportador de glicose. O problema está no seguinte: a insulina, ela é fabricada por um órgão nosso chamado pâncreas. E alguns pacientes com alguns problemas aí específicos têm problemas de não fabricação de insulina, algum problema autoimune no pâncreas ou algum acidente que venha comprometer o seu pâncreas, aquele pâncreas não está mais fabricando a insulina. Nesse caso, o paciente tem que tomar a insulina de forma exógena, que a gente fala de forma de fora para dentro, né? Que são aquelas injeções que o paciente tem que tomar uma vez ao dia, 2, 3, ou dependendo da gravidade, até mais. Então, esta é a diabetes do tipo 1, onde o paciente tem que ser medicado com insulina, para que aquela insulina transporte a glicose do sangue. Existe também, Doni, a diabetes do tipo 2. Diabetes do tipo 2, não necessariamente que o pâncreas não está fabricando, ele pode estar fabricando insulina, mas às vezes está fabricando em quantidade insuficiente para funcionamento do organismo, ou até ele não tá, a insulina do nosso corpo não está conseguindo fazer o trabalho que é levar a glicose até as células. Nesse caso, a gente tem que tomar os medicamentos, aqueles comprimidos, né, que toma todo dia de manhã ou depois das refeições. Ah, perfeitamente. Ô Diogo, uma pergunta que chega aqui: por que é tão... A gente já falou sobre o pressão arterial, que tem o controle, a questão aí do diabetes, que o André acabou frisando, mas a obesidade, por que é tão difícil emagrecer, hein? Tem uma resposta simples para isso? É difícil dar uma resposta simples para isso, porque a obesidade, ela é uma série de fatores. Tem o fator alimentar, que é a pessoa comer errado. Tem o fator psicológico, que é quando ela tem problemas que levam a ela a ansiedade. E essa ansiedade, né? É emocional, né? Leva a comer muito. Então, na minha opinião, vocês que estão um pouquinho mais gordo, faça aquela conta. Na internet sempre tem os valores dos produtos que você come, do arroz, do feijão, da fruta, etc. Faça uma conta entre o que você come e o que você gasta. Se você estiver comendo mais do que gastando, aí você vai ficar obeso. Vai sobrar porque o corpo, né, vai guardar esse excesso em algum lugar, normalmente nas células de gordura, na região abdominal. Então, se você conseguir comer menos do que gasta, a tendência é você perder peso, com saúde. Então, líquido, beber bastante líquido é importantíssimo para a nossa saúde, né? Isso é água, tá? Água. O André lembrou bem, é água. Evitar sucos tomar com açúcar. Não dá, né? Não, tudo que tem açúcar vai aumentar a obesidade. Então, se você puder tirar o açúcar, substituir os alimentos gordurosos por alimentos mais saudáveis. Se você gosta de uma carne, em vez de fritá-la, você colocar ela na chapa, né? Você vai evitar o uso da gordura e vai queimar a gordura. E muita alface, tomate, leguminosas, né? Isso vai ajudar bastante. Vai resolver o problema? Não sei, mas vai ajudar muito. Quem pode dizer para você é o nutricionista e o médico endocrinologista. Isso. Porque às vezes fatores da tireoide pode levar você à obesidade. Isso. Não somente a alimentação. Então, faça aquele trabalho. Procure um médico, procure um nutricionista e se cuide. Isso é o mais importante. Se ame, se cuide. A saúde começa pela boca, então, André? Começa pela boca. Primeiro começa no nosso cérebro, né? E inicia o processo na boca. O Newton lembrou muito bem, né? A grande parte da obesidade está relacionado a hábitos alimentares e sedentarismo, né? Mas também tem as questões hormonais, né? Dos hormônios aí fabricados pela tireoide, que às vezes também levam um processo de obesidade. Por isso é importante o paciente, né? Quem está nos ouvindo, procurar o médico, né? E também ter
o acompanhamento de um profissional específico aí da nutrição para orientá-los, né, para apresentar para eles uma dieta específica para redução de peso também. Né? Tomar cuidado com as dietas milagrosas que a internet aparece. Sim, Cuidado com isso. Isso daí Toma muito cuidado. Não é para o bem da saúde. Cuidado, só isso. Olha, a gente percebeu aqui que obesidade dá para se evitar, mas pressão arterial e glicemia já é um pouco mais difícil, né? A pressão alta e a glicemia já é um pouco mais difícil, né, André? Não está muito no nosso controle, ou tá? Na verdade, a gente pode também evitar algumas coisas. Por exemplo, o sedentarismo e a obesidade, elas são fatores que levam a uma hipertensão arterial, né? O sedentarismo e a obesidade também são fatores que levam a um distúrbio de glicemia. Eles podem, por exemplo, se a pessoa tem muita gordura abdominal localizada na região aqui da cintura, né? Ele pode ter problemas aí de dislipidemia, né? Que nós não falamos ainda, mas são aquelas gorduras circulantes no nosso organismo, né? O colesterol, LDL, HDL, essas coisas assim. Se a pessoa está realmente com muita gordura localizada ou em estado de obesidade, também pode alterar a pressão arterial, tá? E, consequentemente, também pode elevar o risco de diabetes. Por exemplo, se a pessoa está obesa, né, essa obesidade, essa gordura, ela também dificulta o acoplamento, lembra daquela molécula de glicemia que a insulina leva para a célula? Então, se a pessoa está um pouquinho gordinha, às vezes o organismo tem dificuldade em colocar aquela glicose, né, aquela molécula de energia na célula, ou seja, ela não consegue juntar, não consegue assimilar a glicose, por conta da obesidade. Bacana. Olha, o André falou sobre colesterol aí, e logo no início foi falado de colesterol bom e colesterol ruim, mas eu gostaria, o que é o colesterol, então? Qual que é a função do colesterol? Colesterol são gorduras que nós temos no nosso organismo, gorduras que são produzidas inclusive pelo próprio organismo, e também algumas gorduras que vêm de fora para dentro, né? São gorduras que nós adquirimos também. E dentre essas gorduras, por exemplo, André, nós podemos citar aí o colesterol, nós podemos citar o LDL, tá? Que é uma gordura mais lenta, uma gordura que pode prejudicar a nossa saúde. E nós temos a outra, né, que todo mundo conhece, que é HDL, né? O HDL é uma gordura boa, né? Esse HDL, ele ajuda no transporte das outras gorduras que não estão bom no nosso vaso sanguíneo, né? Mas o colesterol em si, Doni, ele não é um vilão. O colesterol é um substrato do nosso organismo utilizado, inclusive, para metabolização, para fabricação de hormônios essenciais para nossa... Ele faz parte, então? Sim, faz parte. Através do colesterol, o nosso corpo ele fabrica hormônios essenciais para o funcionamento do nosso organismo. Mas, como tudo, em excesso acaba trazendo prejuízos, né? Problemas no nosso organismo, né? Ah, perfeitamente. Eu estou vendo aqui, né? Em relação à questão aí do colesterol, e é interessante, né, como você visualizando por um desenho, você consegue ter uma informação mais precisa em relação à função do caminhar, né, do colesterol no nosso organismo também. Vamos a um breve intervalo, Buim, já voltamos com o Newton Diogo, farmacêutico, e também com o André Santos, ele que é delegado do Conselho Regional de Farmácia, hoje falando sobre síndrome metabólica, hoje falando sobre pressão arterial, obesidade, glicemia, colesterol, triglicerídeos. O que será triglicerídeos, hein? Que nome bonito é esse, né? Já voltamos com muito mais, até já. Estamos apresentando Falando de Vida. Mensagem: esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Você pode e deve conhecer novos lugares. O mundo está à sua espera. Conheça alguns pacotes de viagens da Peregrinos Viagens e Itiquira Turismo. Avenida Andrômeda 753, Sala 409, Jardim Satélite, em São José. Informações 3018-1816. Peregrinos Viagens e Itiquira Turismo. Peregrinação para todos.
muito bem a ser feito e há algum lugar a ser ocupado pelos corajosos que aceitam o desafio de Jesus Cristo. A decisão é tua. Ei, psiu! Agora você tem a oportunidade para reformar ou construir a sua casa. Anjofer Materiais para Construção. Variedades em hidráulica, elétrica e portas e janelas em alumínio com o melhor preço. Bom atendimento. Faça-nos uma visita. Rua Carlos de Campos, 797, Parque Itamaraty, sentido Santa Branca. Telefone 3952-6330. Zap 98807-0400. Anjofer Materiais para Construção. Para tudo na vida, o essencial é ter saúde. E o ideal é ter o plano de saúde da Ativia. Conheça a Ativia. Temos o plano de saúde ideal para você, sua família e seus colaboradores. Qualidade e economia? Faz um Ativia ideal. Qualidade e abrangência? Faz o Ativia essencial. Venha nos conhecer e surpreenda-se. São mais de 14 opções de planos à sua disposição. Central de Vendas 0800 7727 888. Visite nosso site www.ativia.com.br. A tradição é marca registrada do Cláudio Calhas. Instalação, montagem e manutenção de rufos, pingadeiras, calhas em geral para indústrias e residências. O Cláudio Calhas trabalha com alumínio e galvanizado. Fabricação própria com até 8 metros sem emendas. Aceita cartões Visa e Mastercard. Avenida Papa João Paulo II, 147, Parque dos Sinos, Jacareí. Ligue 39538727. Cláudio Calhas, 20 anos de tradição. Mensagem 1470 AM. Nossa missão é evangelizar. Voltamos a apresentar Falando de Vida. De volta com o nosso Falando de Vida nesta segunda-feira, hoje com o Newton Diogo, farmacêutico, e também com o delegado do Conselho Regional de Farmácia, o André Santos, conosco, falando sobre síndrome metabólica, pressão alta, obesidade e glicemia. A nossa ouvinte que manda um WhatsApp aqui, que é o 974110125, a Olívia. Oi, Olívia, muito boa tarde para você. Gostaria de saber aí o seguinte: se posso tomar medicamento para colesterol qualquer horário? Eu gostaria que vocês me dessem uma orientação, por favor. Diogo? Olívia, o que acontece é o seguinte: se você, por exemplo, passou no médico e ele passou para você medicamento de colesterol, você tem que seguir o horário prescrito. Porque alguns medicamentos tomam-se durante o dia, outros após o jantar. Então, depende do medicamento que você está tomando, tem que seguir o horário prescrito pelo seu médico. Porque a ele cabe essa prescrição e orientação para você, a nós. Então venha até nós, se for preciso, a gente orienta melhor para você. Ou seja, quando você tem um horário, então, André, ele tem uma lógica dos horários, né? Sim, de tempo em tempo você toma esse remédio, mas tem que ter uma lógica. Exatamente, né? O médico vai diagnosticar e vai ver os parâmetros que a dona Olívia tá com o problema dela, né? E vai determinar se ela vai tomar de manhã, se ela vai tomar à tarde, se ela vai tomar à noite, ou se ela vai tomar de manhã, de tarde, de noite, ou se vai tomar 2 vezes ao dia. E isso vai depender do tratamento que o médico escolheu para ele. Para ela, tá bom? Até no caso, depois do almoço, antes do almoço, barriga vazia, barriga cheia, tudo isso tem a ver também. No caso do medicamento para glicemia, para colesterol, aí não tem problema não, mas geralmente a maioria das vezes toma de manhã, tá bom? Mas é sempre bom se alimentar um pouquinho. Os medicamentos, não precisa tomar todos em jejum, a não ser os medicamentos de glicemia, de diabetes, né? Alguns medicamentos de diabetes é solicitado que tome antes das refeições. Alguns e outros até depois. Olha só. Vamos falar um pouquinho então, André e Diogo, sobre os fatores de risco do colesterol. Acho importante dar algumas dicas aí, esses fatores de risco do colesterol pra gente aqui, justamente para ter uma noção, né, em relação aí aos fatores de risco do colesterol também. Por favor. Ok, bem lembrado. Os fatores de risco, né, para o colesterol, não só o colesterol, né, mas a gente chama das dislipidemias, né, que são aqueles distúrbios das gorduras circulantes no nosso sistema vascular, né. Então, os fatores são a genética, né, tem pessoas que a gente observa que a pessoa é bem esguio, bem magro, né, e mesmo assim tem problemas de colesterol alto, né. A pessoa faz uma dieta vegetariana, Doni, e mesmo assim tem problemas de colesterol alto. Geralmente
geralmente essas pessoas têm problemas genéticos, tá? E tem que ser tratado com o acompanhamento médico e determinados medicamentos. Tem as questões das dietas inadequadas, né? Ou seja, aquele paciente que ingere muitas gorduras, como o Newton falou, carnes gordas, muitas massas, né? Também bolachas recheadas, que são gostosas, mas são cheias de gordura trans. Gorduras trans, bem lembrados. Outros fatores são as doenças como diabetes, hipotiroidismo, né? São problemas renais e até sanguíneos que podem aumentar os problemas das dislipidemias do colesterol. Alcoolismo também, ele proporciona um descontrole das nossas gorduras circulantes. Sedentarismo, Doni, sedentarismo. Isso é um problema, acho que como foi aberto... É um ponto crucial, né? Ponto crucial, né? A questão do sofá e do controle remoto, né? Da falta de caminhada, né? O sedentarismo é um dos fatores principais aí nesses distúrbios. Não só da dislipidemia, não só do colesterol, mas da hipertensão, da diabetes e das outras doenças que caracterizam aí a síndrome metabólica. Nós temos ainda que citar como fator a obesidade, o tabagismo, né, que também proporciona problemas de gordura circulantes no nosso organismo, e alguns medicamentos que também podem ocasionar aí distúrbios aí de colesterol. Devemos lembrar aos ouvintes o seguinte, que não é sair amanhã correndo que vai ficar bom, não. Tem que primeiro procurar o médico, fazer uns exames, fazer a sua verificação seus parâmetros de saúde, coração principalmente, para depois começar o trabalho de caminhada, corrida, aquilo que for necessário. Não saia feito louco correndo, pode fazer mal. Não pode esquecer que nós temos os profissionais específicos, né? Isso, né? Que seja o profissional da educação física, o nutricionista e o médico também, né? Deixa eu até aproveitar, André e Diogo, e vocês falaram sobre a questão do tabagismo aí, dá uma reforçada. Pouca gente fala e menciona que o tabaco, né, o tabagismo, ele vai formando algumas placas de gordura dentro do nosso organismo, a gente nem percebe, né? Exatamente. Na verdade, essas placas de gordura, elas são formadas por alimentação inadequada, sedentarismo, né? Esses distúrbios de dislipidemia. O tabagismo, no caso o cigarro ou o fumo, ele proporciona o deslocamento, né? Às vezes essa gordura, ela se fixa, ela gruda na parede do vaso e fica como se fosse a gente chama de placa de ateroma, é um pedaço de gordura dura grudada no vaso sanguíneo. E quando a pessoa é fumante, essa gordura, ela desloca, ela se desgruda da parede do vaso e entope veias importantes, seja vasos lá em cima da cabeça, causando aí acidente vascular cerebral, ou então entope algum vaso, alguma veia importante lá do nosso coração, causando aí isquemias ou ataques cardíacos, né? Acho que quando a gente limpa muito mal um fogão, né? Acho que eu penso nisso, naquela gordurinha que vai ficando no fogão, é pouca coisa. Só que amanhã, outra pouca coisa, né? E é mais ou menos por aí, né? Exatamente. É o acúmulo, né? Um acúmulo, né? Tony, mas é interessante que para o nosso organismo, o que basta é pouca coisa. A nossa vida são detalhes, são poucas coisas realmente que fazem diferença, tá? Olha só. Aliás, né? Pouca coisa faz a diferença no nosso organismo, por maior que nós sejamos, né? Na realidade, nós temos que lembrar o seguinte: nosso organismo é perfeito. O corpo humano é a máquina mais perfeita criada por Deus. Então, o que acontece? Quando a gente começa a ter uma alimentação inadequada, uma vida sedentária, tabagismo, alcoolismo, você está destruindo essa máquina. Então, antes que essa máquina pare, é melhor mudar, né? Eu acho que é mais simples você levantar um pouco mais cedo para ir para o trabalho a pé, chegar em casa, fazer uma caminhada antes de ir a pé, né? Ter uma alimentação mais saudável, que inclusive é mais barata, uma alimentação mais saudável. Verduras são muito mais baratas que carnes. Nós devemos buscar o melhor para a nossa vida, se é o que a gente quer, né? Viver, né?
Com certeza, então. Ô André, mais alguma informação pra gente? A gente tá chegando no finalzinho do programa aqui. Deixa eu só mandar aqui, mandar um abraço aí pro André, também pro Diogo, só identificar aqui, né, quem é que tá mandando aqui o alô aqui pelo nosso WhatsApp, tem muita gente ligadinha. Vocês estão com um fã-clube alto, hein? Bacana isso, né? Bacana. Eu queria mandar um abraço pro Warner, que mandou um abraço pra gente, a Valquíria também, que mandou uma pergunta pra gente, e os demais colegas farmacêuticos que estão ligados aí, né, ligados no programa, né, e também estão ligados aí na saúde da população. Um grande abraço para os nossos farmacêuticos. Aliás, Diogo e André, muita gente reclama, não sei se reclama ou comenta, né, que tem muitas farmácias em Jacareí, muitas farmácias no Vale do Paraíba. Essa nova metodologia da representatividade da farmácia, né, ou seja, de ser um estabelecimento de saúde, não mais um comércio, por isso que a gente não está percebendo que é um novo foco dessas farmácias? Sim, é um novo foco, né? Os próprios empregadores ou os empresários, eles já têm investido num modelo de farmácia diferenciado. Inclusive, muitas farmácias aqui do Vale já contam com sala de atendimento farmacêutico, sala de clínica FAR, no caso, né? São espaços onde o paciente vai ter o seu tratamento feito de forma individualizada e personalizada, né? Onde ele vai poder ver a pressão, onde vai poder ver a glicemia, onde vai poder trocar uma ideia com o farmacêutico e buscar mais informações sobre o resgate, promoção e prevenção da sua saúde. É a Carla de Caçapava que tá mandando aqui um abraço para vocês. Olha, que bacana. A Carla de Caçapava, hein? Grande abraço, Carla. O meu abraço também a você, Carla. Bacana, então. Legal, olha aqui, ó. A Marisa do Pagador Andrade. Eu gostaria que o André, o Diogo, falasse um pouquinho ainda sobre colesterol. O que é considerado um colesterol alto? Como é que é definido que o colesterol é alto? Por favor. Aí a Marisa do Pagador Andrade está mandando essa pergunta aqui de Jacareí. Sobre colesterol, que é muito interessante saber sobre colesterol alto. Bom, colesterol nós temos parâmetros para isso, né? Colesterol por exemplo, triglicerídeos. Se você tem os seus níveis, né, de triglicerídeos acima, por exemplo, mulher acima de 150 miligramas por decilitro de sangue, então é considerado que você está com triglicerídeos altos. Se você tem, no caso do colesterol bom, que é o HDL, a mulher abaixo de 50 miligramas por decilitro de sangue, então é considerado também um colesterol inadequado. Então nós temos parâmetros que mostram pra gente se o nosso colesterol está regularizado ou não. Inclusive, o farmacêutico ele pode avaliar esses exames, né, e orientar a pessoa sobre como viver de maneira mais saudável, né, praticando exercício, saindo do sedentarismo, ou então indicando ou solicitando que aquele paciente seja encaminhado ao médico, dependendo dos números que apareçam no seu exame. Se o paciente já estiver em tratamento, ele dá o suporte na farmacoterapia desse paciente. Essa é a função do farmacêutico. Não é só comprar remédio, né? A gente tem que entender um pouquinho que às vezes o medicamento está na nossa postura, né? Exatamente. Postura, alimentação, hábitos saudáveis, né? E também água, né? A gente não pode esquecer que a água ainda é um baita de um remédio, né? Com certeza. Hidratação sempre é bom. O Manuel do Pagador Andrade também mandando aqui um abraço para vocês aqui, pro André, pro Diogo. Bacana o programa, muito esclarecedor, parabéns, está todo mundo ligadinho lá no Pagador Andrade, acompanhando aí sobre síndrome metabólica. Então, para quem ligou o rádio agora, André, pode definir o que se compreende a síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? Por favor. Vamos lá. Síndrome metabólica é um transtorno complexo da civilização moderna, que ocorre principalmente devido à alimentação inadequada e ao sedentarismo. Então, dentre as doenças modernas que nós temos aí, obesidade, níveis de glicemia alto, triglicerídeo alto, LDL, HDL, que é o colesterol, ou níveis de glicemia alto, que a gente chama de diabetes ou hipertensão. Dessas 5 patologias, se o paciente tem 3 delas, já é considerado que esse paciente tem síndrome metabólica. Uhum. Vocês falaram que é doença moderna, a síndrome metabólica, mas isso não quer dizer que no passado não tinha isso, né? Existia sim, porém era menos, porque a gente tinha uma alimentação mais saudável e não tinha o controle remoto, né, Tony? Eu costumo falar o seguinte, pacientes que perguntam para mim isso. Se você voltar alguns anos atrás,
você tinha os carros que muitas vezes você tinha que empurrar ele. Então já fazia o exercício. Você tinha que levantar os vidros para poder fazer outro exercício. Você tinha que levantar da cadeira para ir lá na televisão para mudar o canal. Fazia exercício. Hoje não. Hoje as pessoas utilizam-se de métodos modernos. E isso atrapalhou muito. Você pega, por exemplo, pessoas que moravam na roça, vamos dizer assim. Sítio, andavam 5, 10 quilômetros para ir na cidade. Hoje, eu ia na escola a pé. Exato, andava 3 quilômetros a pé. Eu mesmo, quantas vezes andava? Hoje não, hoje você pega uma bicicletinha, uma moto, bicicleta motorizada hoje em dia. Olha, a bicicleta que é um excelente meio de transporte e ajuda na saúde, estão colocando motor. Hoje passou de 2 quilômetros, eu tenho que dar ônibus para a criançada ir para a escola. Tem também alimentação, né? Os alimentos aí geneticamente modificados e também as gorduras trans, que também são os vilões aí da glicemia. Dá um outro tema, glicemia e também do colesterol, né? Precisamos falar muito mesmo sobre essa gordura trans aí. Dá um outro tema, hein? Dá um outro bate-papo, porque você falou da bolacha aí, muita gente tem bolacha na bolsa, a né? Criança, a mãe manda aquele pacotinho de bolacha recheada porque é gostoso, só que ele tá fazendo um mal danado, né? Um mal danado pro futuro da criança. O delegado do Conselho Regional de Farmácia, André Santos, obrigado mais uma vez, muito boa tarde, André. Obrigado, Doni, é sempre um prazer estar falando de saúde para vocês e um grande abraço para todos os ouvintes e amigos da rádio. Bacana então. Diogo, um abraço para você, obrigado, Diogo. Dona, nós que agradecemos a você pelo convite e quero agradecer a todos que nos ouviram, que fizeram perguntas, porque assim que a gente vive, com vocês ao nosso lado. Bacana. Olha, a gente recebeu aqui ligação aqui de Caçapava, participando em Caçapava, de Guaratinguetá, o pessoal das farmácias aí acompanhando o programa hoje, muito bacana mesmo. Um dia a gente precisa falar sobre o Conselho Regional de Farmácia, viu, André? Trazer você para falar sobre o Conselho Regional de Farmácia, a função do Conselho Regional de Farmácia, Vamos sim. Tá bom? Vamos sim. Obrigado, viu? Obrigado pela participação. Vem aí o Marcos Floriano. É o Marcão? Não, é o Paulinho, né? É o Paulinho, que o Senna tá de férias ainda, né? Paulinho Oliveira, corintiano com cara de São Paulino, tá chegando aqui. Valeu, ganhamos uma, Paulinho. Opa, São Paulo agora é 10. Um abraço pra você. Vem aí o Paulinho Oliveira, com muita informação e também evangelização pra você no Comunicação Total. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou na mensagem o programa Falando de Vida.